Boa noite, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Começa aqui o programa Cafeína, o seu programa de debates aqui do blog O Cafezinho, gerado para outras páginas também. E nós somos gratos pela sua companhia. Hoje vamos debater a necessidade de diálogo entre o espectro mais à esquerda da política e aquela camada considerada de centro, os indecisos, os arrependidos, uma gama, né? Um universo muito grande que vai ser decisivo para fortalecer um dos lados. Não mais direita e esquerda, como estávamos acostumados a falar, mas hoje, diante do desmonte, do ataque contra o Estado Social e a soberania nacional, temos que falar mesmo sobre nacionalistas e entreguistas. Parece um revival dos anos 90, quando Fernando Henrique era presidente da República, mas é algo mais grave ainda. Dessa vez, o assalto é muito mais amplo, muito mais agressivo. A baderna está no poder, a extrema direita está no poder e nós precisamos dialogar com um universo maior de pessoas para que possamos fortalecer Ô, Edson, este... Sim, o Tadeu. pessoal tá reclamando do som no Face, cara. Som no Face. Tá bom, obrigado aí, Tadeu. Não, tranquilo, fica à vontade, meu lindo. Eu vou tentar resolver isso no segundo. Pode ficar falando com o pessoal do YouTube aí. Tá bom, então nós já estamos transmitindo aqui para o pessoal do YouTube, no canal do blog O Cafezinho, e daqui a pouco também ao vivo no Facebook. Eu quero apresentar os meus colegas que estão comigo hoje. Eu tenho a Tássia Camargo, que está em Lisboa, tenho o Tadeu Porto, que está em São Paulo, o Rômulus Maia, que agora está efetivado aqui na equipe do Cafeína, que está na Suíça, certo? E o Miguel, que daqui a pouquinho volta, que é o editor do blog, que está no Rio de Janeiro. Como eu falei no início, eu sou o Wellington Calazans, estou falando a partir de Estocolmo, capital sueca. O programa de hoje, um amplo debate entre a equipe aqui, né, que faz uma parte da equipe, obviamente. A equipe do Cafezinho é bem maior do que esse grupo, mas nós temos aqui uma equipe que faz o blog também, através de programas com vídeo, através do próprio Cafeína aqui, que é um programa de debate, textos e outras publicações que têm sido intensificadas nos últimos meses, sobretudo, como temos aí o caso da estreia do Rômulus aqui no Cafeína como titular. Ele já participou como convidado e hoje já é titular. Então vou começar agora cumprimentando a Tássia por uma questão mesmo de tradição do programa, cumprimentar a Tássia primeiro, sempre que ela está entre nós e não temos um convidado externo, não é? Extra-blog, um extraterrestre. Tássia, boa noite. Boa noite, Wellington Calazans, boa noite, Rômulus Maia, Tadeu Porto, Miguel do Rosário, boa noite a todos que estão nos assistindo. Vamos à luta aí, né, com esse debate hoje, está todo mundo aqui, já estou lendo, todos assim ansiosos, Rômulus, estou ansioso para ver o debate, o Wellington, não vamos deixar a direita atrapalhar, vamos bloquear, já está pegando fogo aqui, está pegando fogo. Boa noite a todos. Um abraço, Tássia Camargo. Essas foram as primeiras palavras da nossa querida Tássia, que daqui a pouquinho, com certeza, vai apimentar aqui o debate. Eu vou chamar o Tadeu Porto, que está em São Paulo, está na TV 247 aí. Você vai ser mais um que vai migrar para a TV, porque o Leonardo Stoppa já chutou o balde aqui do Cafezinho. Só quer saber do 247 agora. A gente, na verdade, não tem dúvida que nós vamos virar todos um só, que é esse grande corpo da mídia progressista brasileira. Um grande abraço para você na Suécia, grande abraço, umas boas-vindas para o Rômulus. Que grande quadro, hein, Wellington? Você é um grande caça-talento mesmo, que você conseguiu. O Rômulus é fantástico, os textos, ele era uma maneira de escrever diferente, eu acho isso fascinante nesse ambiente de mudança que a gente precisa na comunicação. Um grande abraço para a Tássia, com muito carinho, claro, saudade dela aqui no Brasil, e claro para o Miguelzinho, nosso grande editor e chefe. Falar que eu estou aqui em São Paulo, porque eu estou no encontro aqui da Juventude Cutista. Esse boné aqui é o novo boné da CUT. A galera já fez uma barreta, ver se, como a gente revoluciona, ou tenta revolucionar a comunicação,
a juventude sindicalista também tenta fazer alguma coisa diferente. Por isso eu estou aqui no 247, Zé Maria Rangel deu uma entrevista agora para a TV 247, o Cafezinho retweetou através, claro, de mim, que utilizei as ferramentas para poder colocar lá no Cafezinho. Também debatemos o petróleo, o Léo Estopa está lá em cima com o Léo Altute gravando o 24 com o Léo ao quadrado agora, fazendo um pouquinho dessa concorrência sadia que existe entre os blogs. Claro, quem puder assistir agora, assiste depois, vice-versa, um ao outro. E dizer que eu acho, Wellington, que suas palavras no começo foram primordiais nesse sentido. O golpe, ele destruiu o centro democrático do Brasil. Na verdade, talvez por consequência desse presidencialismo de coalizão absurdo e fisiológico que foi construído desde o começo, né? E como que a gente pensou essa nova república depois da Constituição de 88, aqui acabar acontecendo mesmo, mas hoje o centro democrático, que é natural em qualquer democracia, é substituído totalmente por um fisiologismo, e isso é fruto de quem aposta no caos, e a gente sabe que no caos a gente não ganha muita coisa. Por isso eu começo aqui minhas falas parabenizando pela sua fala, Bertão. Que é isso, rapaz. Prazer é todo meu. Estamos aqui trabalhando na mesma equipe. Agora vamos ouvir aí o Rômulus, que é meu colega de apresentação do Expresso da Manhã e que estreia hoje oficialmente como um quadro fixo. Eu quero, inclusive, Rômulus, antes de me chamar, vou falar o seguinte para o público. O programa Cafeína, ele vai ser dividido em 2 dias na semana, porque o público está pedindo mais debates à noite e o programa está ficando com muitos apresentadores, assim, um time muito bom. O Robson Sávio já vai, depois do dia 13 de dezembro, integrar também a equipe, ele que já faz parte da equipe aqui do Cafeína. A gente vai tentar aí criar 2 times, um para terça-feira e outro para quinta-feira, deixa de ser as quartas-feiras, e aí a gente vai ter 2 cafeínas na semana e dividindo a equipe. Revezamento aí pode ser um na quinta, outro na terça, e alguém pode participar dos 2, eventualmente, ou de nenhum, dependendo da agenda. Enfim, vamos ampliar o debate aqui no Cafezinho. Rômulus, bem-vindo ao Cafeína pela segunda vez, hoje como titular. Seja bem-vindo à equipe. E hoje vamos falar sobre essa necessidade de diálogo. Você tem falado muito... Pois é, olha só, já tem um cumprimento aí, foi da Maia, certamente. Não, eu tenho que falar, a trilha sonora do Rômulus, aliás, bem-vindo, já disse isso na semana passada, mas a trilha sonora do Rômulus não pode faltar, gente, é fantástica. Tinha que ser a primeira fala, tinha que ser das cachorras para abrir, né? Claro. Exatamente. Não foi a Maia, não, foi a Tina, que é essa preta aqui. Ela é a ovelha negra da família, literalmente. Realmente ela é problemática, ela é muito marrenta e fica brigando com as outras. Mas vai ficar quieta aqui, né, filha? Fica quieta. Mas então, gente, boa noite, obrigado pelo convite, obrigado. É um prazer estar aqui. Esse programa aqui é uma referência na resistência democrática, na resistência patriótica. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, gosto de todos vocês, já acompanhava há muito tempo e agora trabalhando com vocês admiro mais ainda. E essa discussão, esse tema de hoje, quando o Wellington me falou hoje de manhã qual seria o tema, eu falei, Wellington, esse tema é fundamental, isso é o centro do debate, é o centro, porque realmente para onde ele pender é quem vai ganhar. É um centro que foi enganado, assinou um cheque em branco, né? Foi enganado pela propaganda ideológica do mercado, pela propaganda de comunicação da Globo, acreditou que realmente era só tirar a Dilma, que tudo ia se resolver. Ele percebeu que ele foi enganado. E eu acho, Wellington, para começar, meu primeiro comentário é o seguinte: a gente tem que parar com essa coisa de time de futebol que fica, quando ganha o jogo, fica um debochando do outro. É verdade, a gente poderia zoar eles porque eles foram trouxas, aquela coisa, era coxinha, trouxa, trouxinha, foi enganado, tá pagando pato amarelo. Ok, já passou esse momento. O que ficou para trás, ficou para trás. Para frente, a gente vai precisar dessas pessoas da classe média, dos servidores públicos, para conseguir uma vitória na eleição majoritária. Tradicionalmente, o campo da esquerda tem 30% dos votos no Brasil, no máximo. No máximo, eu digo no máximo, porque nas eleições municipais de 2016, as candidaturas de esquerda na eleição majoritária, em grandes centros como Rio, São Paulo e Belo Horizonte, não passaram de 20%. A gente tem que entender que a esquerda está desgastada. Depois dos 3 anos de poder, depois de toda a campanha, o torpedeamento durante o governo Lula, e principalmente
com a Lava Jato, que foi, né, instrumentalizada para atacar as lideranças de esquerda, a gente sofreu um desgaste injusto. É injusto o desgaste, mas é a verdade, é um fato dado, é um fato político. Então, a gente tem que conseguir conquistar outros setores da sociedade, principalmente esse voto do centro, para conseguir uma vitória em eleição majoritária. A esquerda sozinha não retoma o poder para um projeto popular, um projeto que cuide dos brasileiros e um projeto patriótico, que cuide do Brasil, Wellington. Pois é, Rômulo, eu concordo com você e gostaria, inclusive, de dizer que eu tenho lutado muito com você, com o Miguel, com o Tadeu, com a própria Tássia, para evitar essa expressão coxinha. Já venho falando isso há alguns meses, porque essa expressão, essa rivalidade coxinha, petralha, isso foi uma tentativa de extremar dois polos para parecer um aventureiro de paraquedas como o Luciano Huck, que falhou, né? E que, assim, mesmo que ele volte depois e tal, tiro no pé de quem apoiar uma loucura dessa. O Brasil não é um brinquedo, o Brasil não é Big Brother, e o Brasil não é o teste de sofá da Globo, tá? Então vai ser difícil que não seja através do debate político no próximo ano. Eu tenho dito, e Miguel, não sei se ele já vai poder falar, ele só precisa me dizer ali se já está tudo ok. Já está tudo ok, Miguel? Então tá. Então tá. Eu tenho dito que nós temos que dialogar sob a perspectiva de nacionalista e entreguista. O Brasil está sob ataque. Um ataque dos Estados Unidos da América, um ataque do mercado financeiro, sobretudo fundos de investimento, fundos de pensão, da Noruega em especial, né, que está destruindo a democracia brasileira, destruindo as instituições brasileiras através de corruptos que foram dados, ou seja, corrompidos, estão ganhando dinheiro em paraíso fiscal, ou alguns que já possuíam dinheiro em paraíso fiscal e que são chantageados para que possam fazer esse trabalho sujo. E o Brasil não pertence a esses quadros da cleptocracia que assumiu o poder. Por isso, existe uma palavra de ordem que une, querem uma vida melhor, um país melhor, uma sociedade mais justa. Esse grito é referendo revogatório. Se Temer atinge até picos de 100% de reprovação, como foi divulgado ontem, sociais, ele, autoridade, não tem moral, não tem legitimidade, medidas tão duras contra a sociedade, como a reforma trabalhista, que foi debatida hoje aqui no Cafezinho, no programa Expresso da Manhã, com uma especialista, uma juíza do trabalho muito dedicada, e a doutora Valdete, e ficou claro que é inconstitucional, inclusive, a entrega do pré-sal, a tentativa de destruir a Eletrobras, tudo isso terá que ser desfeito, porque desde o golpe, porque Dilma ainda é presidenta da República, porque está sub júdice, certo? Então, não é um governo reprovado pela sociedade, que entrou através de um golpe e que não dialoga com a sociedade brasileira, e poderá implementar tudo isso. Os radicais não somos nós. Os radicais são eles que estão destruindo todos os direitos sociais, trabalhistas, e entregando as riquezas do Brasil sem consultar o povo brasileiro. Concorda, Miguel? Sim, Wellington, concordo. A gente estava conversando mais cedo para discutir a pauta do programa, e, de fato, o que aconteceu no Brasil é que o grande capital se radicalizou. O grande capital se radicalizou em relação à democracia, em relação ao povo brasileiro. Você vê, a reforma trabalhista já está sendo uma catástrofe. Se você tem pessoas que vão receber até R$200 por mês, isso é uma catástrofe social. As relações capital e trabalho vão se esgarçar, vão ruir. Isso vai ser péssimo para
para o bom funcionamento do capitalismo brasileiro. Vai ter muita violência, vai ter muito empregado matando o patrão. Esses caras são loucos, cara. Esses caras são loucos. É o que existia no Brasil. As pessoas esquecem, quando o Getúlio Vargas cria as leis trabalhistas, não foi porque o Getúlio Vargas, só porque ele era um grande estatista e bom, não, é porque ele sabia que existia uma demanda para a estabilização, para a estabilidade política do país e que precisava haver um pacto social. Precisava haver um pacto social. E as leis trabalhistas, elas funcionaram muito bem no Brasil. Funcionaram muito bem. É evidente que você precisa fazer reformas. Para isso que existe legislativo. Mas não é para destruir tudo. Reforma para ampliar direitos. Se anda para frente. Até eu falei isso no cafezinho no almoço. Se anda para frente, ampliar direitos. O que falta de melhor? O que falta para melhorar? Eu lembrei até do que você comentou um dia, que o homem na Suécia agora tem direito de ficar com o filho também. Nasce o filho, tem direito. Entendeu? Anda para frente. Você pode criar algumas... Isso é bom, porque a população com mais bem-estar, ela vai aumentar a produtividade, vai melhorar o clima da cidade, vai reduzir a violência. Então, mas sobre o tema do programa de hoje, a batalha pelo centro, isso é central. Quem ganhar o centro ganha a eleição 2018. A direita já sacou isso, tanto que ela está querendo enfiar o Alckmin como o partido do centro. Já teve muita matéria, e ela está se aproveitando da presença do Bolsonaro, que é um radical de extrema-direita, e tentando pintar o Lula como radical de extrema-esquerda. E viria o Alckmin como o moderado. Só que o Alckmin não é moderado. O Alckmin é um Opus Dei, um desgraçado Opus Dei, radical neoliberal. Ele não é moderado, não é centro. Quem é centro é o Lula, na realidade. Quem é centro-esquerda é o Lula. Quem é a esquerda, você tem que aparecer um candidato de esquerda, não esquerda cirandeira. Mas seria interessante que o Brasil tivesse um candidato aí de esquerda de verdade, radical, para o Lula realmente ser o centro. Então, talvez, nesse sentido, a Manuela Dávila, se ela for esperta, se ela for inteligente, ela pode cumprir esse papel. Se ela que dá uma de boazinha demais, querer dar uma de Lula, não vai dar certo, porque ela vai competir com o Lula. A Manuela tem que ser o radicalismo para pegar o voto de protesto, o voto radicalizado, que tem no Brasil, evidentemente, sobretudo no ambiente de aumento de pobreza, sabe? Aí pega o voto... Aí a Manuela tinha que vir. A primeira coisa vai ser caçar a Globo. Primeira coisa, caçar a Globo. A segunda coisa, prender todos os procuradores da Lava Jato. Prender todo mundo. Prender Sérgio Moro. Entendeu? Radicalizar. Eu tô falando de uma forma exagerada, meio a brinca, meio a vera, entendeu? Mas no sentido que para haver sentido para a candidatura da Manuela Dávila, que eu acho bom, caso ela venha somar e pegar um eleitor de esquerda, que tem. Lembra da Heloísa Helena? Teve voto pra caramba. A Heloísa Helena teve quase milhões de votos. Né? Então, o PSOL, a Luciana Genro, teve bastante voto também. Então, tem um nicho de esquerda, mas tem que usar isso. Né? Agora, o Lula é o candidato de centro. Entendeu? Só que o que é centro? O que é centro? O que é centro no Brasil? Centro é o Alckmin. Né? Porque o Brasil precisa discutir, né? Debater de forma honesta consigo mesmo. O que é o centro-esquerda? O que é centro-esquerda no Brasil? O que é o centro? Né? Vai ser difícil, vai ser uma batalha muito difícil, só que eu acho que o Lula já está conseguindo o centro. O Lula, evidentemente, ele não teria 40% dos votos se ele não tivesse já comendo o centro. 49. 49. Ele está comendo o centro, porque o cara de centro não vota em Bolsonaro. E o cara de centro, com o mínimo de consciência social, não vota no Alckmin. Entendeu? O cara de centro, ele vota no Lula. Então, a gente tem que construir isso
né? Então, acho muito importante discutir nesse programa isso. Tem que ensinar as pessoas que programa social não é coisa de extrema esquerda. Programa social é justamente coisa de centro. Extrema esquerda faz revolução, derruba todo mundo, entendeu? Desapropria todos os latifúndios, que eu acho que é o que eu queria fazer agora. Entendeu? Desapropriava todos os latifúndios de uma vez só, estatizava tudo, proibia banco privado, entendeu? Reabria os bancos públicos, estaduais, Banerj, tudo, fazia uma revolução, entendeu? Transformava o Brasil, só que aí, evidentemente, a gente sabe que isso é ingenuidade, não tem como fazer isso no curto prazo, em 2018. A gente pode construir isso mais tarde, mas o Brasil precisa de um projeto nacional, desenvolvimentista, né? Precisa reacordar as forças produtivas, as forças da indústria, que estão acuadas, né, com medo da Lava Jato, porque a Lava Jato, ela criminalizou o empresariado nacional. Todo mundo é bandido. Não foi só a classe política. Entendeu? Só quem não é bandido é o mercado financeiro. É Banco Itaú. Né? Eles querem transformar o Brasil numa grande fazenda de soja com a agência Itaú. Né? Passa a palavra aí, Wellington. Posso falar uma coisa, Wellington? Sim, pode falar, Tássia. Então, hoje, eu acho que foi hoje, o Fernando Horta fala exatamente isso que o Miguel estava falando, né? Que para mim, eu vou dizer sempre presidente Lula, ele é centro-esquerda, né? E ele diz que o Lula é o único que é capaz de unir o Brasil, a população, né? Porque o que a gente tem aí, por exemplo, eu estou vendo aqui alguns comentários. Eu vou até vou citar um nome aqui, o Anderson Lopes está meio que atrapalhando, mas, gente, deixa ele falar, porque nós somos democráticos, ele está dizendo que a gente não é. Então, Anderson, você está dizendo que é tudo menos Lula e os vermelhos em 2018. O que a gente está falando é ter o centro-esquerda, né? São alianças onde, às vezes, nos desagrada, mas que são necessárias, porque não adianta pode ser o Bolsonaro, pode ser o Luciano Huck, pode ser o Alexandre Frota, isso aí é um sonho, tá? Isso aí não vai ser. Pode ser qualquer um que tem que fazer uma aliança, tem que ser de centro-esquerda, não é de extrema esquerda, porque a extrema-direita é terrível, né? A gente tem a direita entreguista, né, que é a direita, e a extrema, que é a fascista, né? Que aí eu não sei nem quem que eu coloco, eu acho que o Bolsonaro está em todos os campos. Eu hoje vi um vídeo, eu já tinha visto, mas fui rever de 99, onde ele fala que a tortura, isso em 99, que ele só nega impostos, então tem que sonegar mesmo, que só morreu vagabundo na ditadura, só 282 pessoas, então podia ser um filho seu, Anderson, não sei o seu nome. Morreu muito mais gente, viu? Não, então, claro, óbvio, que eu falo que ele diz que meu tio morreu assassinado, 82. ele não está nessa estatística. Sim, não, então. Morreu milhares de pessoas. Milhares, mas ele diz assim, só 282 e eram bandidos, e que se ele fosse presidente... aliás, ele se contradiz, porque ele fala assim, se eu for presidente, eu quero os militares, né? E como é que ele vai ser? E que tem que morrer mais de 30, 40 mil, 90 mil, como se isso não tivesse acontecido. Que todos que morreram na ditadura, em 64, eram bandidos, assaltavam banco, como muitos aí que vêm TV Globo, inclusive você, não vou citar mais seu nome, porque você quer ser famoso, você vai para o Big Brother, que eu vejo que ele continua aqui agredindo as pessoas, ou seja, fascista. Fascista é aquilo que a Márcia Tiburi fala. Não incomoda... Posso eliminar aqui, posso bloquear aqui, eu estava com a tela desligada. Anderson Lopes, por favor. Ele diz que nós não respeitamos a democracia. Nós respeitamos, sim. Agora, ficar aqui agredindo, então, por favor, tem argumento? Né? Ele está atrapalhando aqui o debate. Todo mundo, por favor. E que bom que a gente tem intelecto. Bom, mas o que eu estava falando, agora me perdi. Não, então, Bolsonaro, Aécio. Agora eu perdi, eu tinha um raciocínio, mas depois eu continuo, só para falar. Bom, mas é o seguinte, olha, Bolsonaro, eu tenho uma opinião, dentro desse script de hoje do programa, Bolsonaro é uma criação da direita
para que, de uma forma irresponsável e até utópica da direita, Lula possa ser visto como extrema esquerda. Sente, Miguel, aí eu vou dizer aqui o Tadeu e o Rômulo também. A memória recente do brasileiro remete a um país feliz. O Brasil estava entre os países mais felizes do mundo. A população brasileira estava entre as mais felizes do mundo. Certo? Lula foi capaz de ter um vice-presidente que era uma pessoa da direita, que foi fiel, leal a ele. Né? Lula foi capaz de dialogar com o empresário, ganharam tanto dinheiro até Lula, hoje ganham com perdões de sonegação de impostos. Aí é outra história, isso não é política, isso é corrupção, certo? Então, a despeito dessa tentativa desesperada de tentar atribuir a Lula uma imagem que foi do sindicalista nos anos da ditadura, eu acredito que seja muito pouco provável. Prova disso é que Lula cresce a cada pesquisa. Lula não para de crescer exatamente pela falta de proposta do outro lado. Bolsonaro já está no poder. Ele votou a favor de tudo que é ruim para o brasileiro ao lado de Temer. Bolsonaro já é isso aí. Já é Temer, já é Globo, já é Jucá, já é Cunha, já é Lava Jato. Essa turma de radicais já está no poder hoje. A extrema-direita está no poder hoje. Então, o Brasil, na verdade, nunca teve bloco de direita. Sempre teve uma elite escravocrata, certo? Perdão. Sempre teve uma elite preconceituosa, que tem aversão ao nordestino, que vê São Paulo como o umbigo do Brasil, e essa elite está em desespero pela absoluta possibilidade de, pelas vias democráticas, chegar ao poder. A elite que está no poder hoje chegou através de um golpe. Ninguém vai esquecer. A população que foi enganada pela Globo, a falsa ilusão de que, ao apoiar esse golpe, melhoraria de vida, hoje se vê ameaçada com perdas de toda ordem. Por isso, eu acredito que a tendência de centro-esquerda seja muito melhor, mas não com esse nome, Miguel. Falei aqui, você estava ausente lá tentando resolver a questão técnica. Eu acho que é até para facilitar, porque o brasileiro não é muito afeito ao debate político, lamentavelmente. Prefere o Fla-Flu, o Grenal, o Bavi, e etc. Não é? Tem que ter a bipolaridade. Não é mais esquerda-direita, é nacionalista contra entreguista. Eu acho que é essa disputa. E vai ficar difícil alguém falar que é nacionalista, querendo entregar a Petrobras, a Eletrobras, vender a Casa da Moeda. Vai ficar difícil. Não ter proposta para o povo. O artigo 7º, como deixou hoje claro a nossa entrevistada, a doutora Valdete, pela manhã, não é, Rômulus? Está ferido. A reforma que eu chamo de patronal, que não é trabalhista em nada, ela fere o 7º artigo da Constituição, que deve proteger o trabalhador. Ela foi assassinada. Então, não dá para acreditar em adversários que não tenham propostas para o povo quando o povo está aí na miséria. O argumento de que tudo está assim por causa do PT não vai colar mais. Se é que colou um dia, porque Lula nunca deixou de estar à frente em todas as pesquisas desde o começo, a despeito da existência da Lava Jato. Desculpe aí o monopólio da palavra, vou passar agora Tadeu Porto. Bom, então eu estava escutando a galera aí e é interessante porque estou abrindo meu Instagram, o pessoal falando do Lulinha Paz e Amor. Estive com ele hoje, olha lá. Estive lá no Instituto Lula debatendo com o Lula o sindicalismo brasileiro.
E é incrível como que o Lula tem uma visão fantástica do Brasil, mesmo tendo vivido um passado tão intensamente desde das lutas dele na década de 70, começo da década de 80, a criação da CUT, do PT. Fala assim, a capacidade que ele tem de se modernizar, uma coisa absurda, né, sabe? Visões que às vezes faltam às pessoas mais jovens, o Lula demonstra com uma facilidade imensa, e talvez esse seja o grande trunfo dele, para saber circular, fazer essa dinâmica aí de ser mais de centro algumas vezes, mais de esquerda em outras vezes, essa conjuntura dentro de um pragmatismo aceitável, ancorado em pilares importantes como a soberania nacional, como o fim da fome, como o combate à desigualdade. Você estava falando aqui, eu tô na mesa do Léo Atucci aqui, eu utilizando o computador dele, ele está com um livro interessantíssimo aqui, ó, Miguel adora, A Elite do Atraso, do Gercé de Souza. A elite brasileira, ela é justamente isso que todo mundo descreveu. E eu não sei, Miguel, eu vou passar, vou deixar falando, é claro que o Romulo deve falar, mas se você quiser complementar depois, porque eu sei que você gosta muito e lê muito sobre isso, eu estou sentindo que nós estamos com um pouco de dilema que nós vivemos lá na Revolução de 30, que o Florestan Fernandes chama de Revolução Burguesa Brasileira. Foi quando o Getúlio se uniu com a querida Minas Gerais para poder tirar a caça da República do Café com Leite. Na verdade, é aquele sentimento de um pouco da elite brasileira produtiva, querendo tirar a elite brasileira escravocrata latifundiária do poder, e fez a Aliança Liberal em 1930, a Revolução de 30. Eu acho que nós chegamos num ponto, e aqui, inclusive, com um comentário de um internauta nosso, Samuel Bertoloni, chegamos num ponto em que a gente tem que, inclusive, a nossa elite produtiva tem que se estruturar para combater o capital especulativo, que o Brasil virou o paraíso do capital especulativo. Muito tempo, inclusive no governo Lula e no governo Dilma, foi muito difícil se livrar disso. A taxa de juros continuou muito grande, a taxa de juros reais no Brasil continuou muito grande, mesmo no governo do PT. O Lula soube administrá-los, mas infelizmente não conseguiu derrotá-los, e talvez a gente tenha chegado num tempo que a radicalização feita pela direita nos faz ou extirpar eles. Eu falo da elite vagabunda, do capital vadio, que eu falo tanto, sem conciliação com esse pessoal. Por isso, uma revolução, mesmo que não seja revolução tradicional no sentido da palavra, vamos pegar em arma aí, mas que seja pelo menos uma nova revolução burguesa, que seja assim, onde o capital produtivo do Brasil se protegeria contra a vagabundagem do capital especulativo. O Samuel Bertoloni pergunta, tem como falar da lei que controla os juros, se isso pode unir o centro e a classe média? Seria um pouco isso, Samuel. As pessoas, os pequenos, os médios, os microempresários, eles entenderem que parte do dinheiro que não está circulando para o consumo, comprar suas mercadorias, está circulando no bolso de banqueiros, para poder levar a família para Miami, poder fazer os filhos estudar na França, ou a filha estudar na Europa, esse tipo de coisa. Se a pessoa conseguir atingir esse nível de consciência, é óbvio que a gente tem uma tentativa aí, mas o problema é esse. O problema é esse aqui que está no livro do Gercé, que eu não li, não vou mentir não, acho que o Miguel deve ter lido, que é a nossa elite, ela é atrasada culturalmente também. Então, o Zé Marinho, inclusive, falou no programa agora, ele participou do 247, ele participou de uma audiência pública, como que os empresários estão envergonhados, de ter apoiado o golpe, mas não dão um braço a torcer. O pessoal dos estaleiros do Rio de Janeiro, por exemplo, está sem emprego, está quebrando os donos dos estaleiros também, os caras foram totalmente a favor do golpe, os caras apoiaram o pato amarelo. Se eles não conseguirem fazer essa meia-culpa, vai ficar complicado da gente conseguir algum tipo de união. E eu vou finalizar aqui fazendo e respondendo a pergunta do Marcos Risati, que está sempre participando com a gente aqui no Cafeína. Um grande abraço para você, Marcos, que todos sabemos que hoje em dia não tem como ter revolução, né? Porém, vocês acreditam que se tudo piorar, poderá acontecer? E aqui eu quero reforçar a fala do Wellington no começo do programa, Marcos. O caos não favorece a gente, efetivamente. Eu não sou daqueles que acham que a política do quanto pior, melhor. Inclusive, muita gente dentro do campo da esquerda, pelo menos que se diz esquerda, utilizam esse tipo de argumento, tipo, vamos piorar tudo, que aí a pessoa vai ficar num momento tão ruim, mas tão ruim, que ela vai dar a volta por cima, vai chegar no fim do poço e vai encontrar uma mola. Eu acho que
Muitas vezes você chega no fim do poço e acha um alçapão, na verdade. Então, eu acho que dentro de um projeto de longo prazo, a gente tem que se estruturar. E cada vez que você vai se estruturando, você se afasta um pouco do caos. Nós precisamos nos estruturar no projeto soberania nacional, precisamos nos estruturar no projeto de diminuir a desigualdade. E é claro que o caos não ajuda nesse sentido. Beleza? Queria finalizar aqui, o Hélio, mandando um abraço para a galera do 247 que me recebeu. O Paulo Moreira está do meu lado aqui agora, assistindo o programa. É engraçado que eu sou muito fã do Paulo, porque eu sou fã do Roda Viva, e eu não esperava estar aqui, num momento desse, com uma pessoa que eu aprendi tanto a admirar no jornalismo, porque eu cresci vendo o Paulo, lendo e vendo o Paulo nos programas. É isso aí. Um abraço aí, Wellington, pessoal. posso interromper aqui um pouquinho? Sim, Tássia. Eu acho que a grande... Ô, Tássia, deixa eu interromper, mostrar o Paulinho aqui, ó. Eu apareci, ó. Você não ouviu essa mentira junto? A gente fica impressionado, né? Vamos mandar um abraço, uma mentira agradável dessa. Valeu, Paulo. Aí, Paulo. Não, você estava falando, acho que a nossa grande batalha do centro-esquerda é porque, assim, a gente tem o pobre, tem as pessoas conscientizadas que querem a nossa soberania, que não querem o Brasil aí vendido com o povo dentro, né? Mas tem a direita pobre que a gente tem que conscientizar. E ela foi e é incentivada pela TV Bosta, né? De ser anti-PT e anti-Lula. Ela nem sabe por que é, mas ela é. A Globo diz, e aí eu lembro Brizola, né? Brizola diz assim: a Globo apoia, então não vamos apoiar, grande Brizola. Então existe essa direita pobre, que eu incluo muita gente da minha família. Eu tenho um sobrinho neto que ele posta coisas do Bolsonaro, e o pai permite. Eu tenho pessoas que iam para o Texas, Miami, que está vindo para Portugal agora, e não admitem que votaram no Aécio, e vivem no fundo de quintal, e estão vindo para cá me pedindo ajuda. Eu falo: olha, não traga o pato, porque senão eu vou enfiar a panela de pressão ligada, fervendo no cu de vocês. Desculpem aí todos que estão me assistindo. Aí, nossa, tia! Eu falei: porque agora você veio para Lisboa? Por que você veio para Lisboa? Vai para Miami. Não conseguiu visto? Vai para Texas, vai para puta que pariu. Tudo bem, estou dando um apoio, uma sobrinha que eu gosto. Agora eu falei: não vem com papo político aqui, vem com o pato, não vem com o Dória, que ela tem foto com o Dória, não vem porque eu te queimo aqui em Lisboa. Você vai sumir daqui, você vai ser expulsa daqui. Ainda mais que ela não tem cidadania, depende da minha carta de apoio. Aliás, ela falou: eu quero ver o cafezinho, porque... Eu falei: mas você é totalmente de direita, você é Bolsonaro, você é Dória, a gente lá, você não vai gostar muito. Não, eu gosto de aprender tudo. Eu falei: não parece. Que agora que está vendo que a merda que vocês fizeram, a página dela sumiu tudo. Só tem coisa de cabeça, batom e coisa e tal. Não, eu só queria falar mais só uma coisa. Não, só fazer uma pergunta. Qual o nome? Eu vou fazer o seguinte: não precisa dizer o nome dela, uma questão de preservar, mas ela vai ser o símbolo desse nosso desafio, tá, Miguel? Se Tássia conseguir convencer essa sobrinha a compor com o nosso espectro da política, então nós estamos no caminho certo e estaremos com essa base que eu não vou querer chamar de centro, porque não é nem centro, é isso que Tássia falou. Tem gente que é pobre de direita, isso daí não é centro, não é? Ele é um alienado político. Pois mas vítimas. Como trazer essas pessoas, né, pra gente, né? Basta deixar de agredir. A primeira coisa que nós temos que fazer é usar a nossa única arma, que é o diálogo. A esquerda, quando era esquerda, chegou ao poder graças ao diálogo. É a única arma que nós temos. Hoje, a nossa arma é expor a importância de termos um país soberano, não voltarmos a ser colônia. Falar de nacionalismo de verdade, não nacionalismo xenófobo, porque o Brasil é um país formado por diferentes povos, certo? E falar sobre um Estado social forte. Lembrar que a corrupção não está no Estado, a corrupção está no setor privado, isso em todo o mundo. A Lava Jato é um atestado de que a corrupção é privada e não pública.
A Lava Jato é uma prova de que, se houver instituição com preocupação com o povo brasileiro e com o Brasil, jamais voltará a cometer esses crimes praticados por essa operação. Então, Tássia, dentro do que você falou, da sua sobrinha, tendo ela como um desafio a ser superado, vamos tentar dialogar com ela e com outras pessoas que estão desorientadas, que não sabem, que estão perdidas na política, que cresceram com manchetes da Veja, da Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo, como tese de mestrado na cabeça, slogans banais, como defesa de argumento para sustentação de qualquer tipo de posição, de opinião. Então, é importante que tenhamos esse elo de comunicação. Porque se atingirmos, como coxinha, como o Rômulo colocou, trouxinha, ou qualquer outro inha que seja pejorativo, estaremos encerrando uma porta de diálogo que é a nossa única arma. A nossa única arma. Eu coloquei aqui, eu falei com ela por WhatsApp, falei, não trago o pato, e falei o que eu disse aqui por WhatsApp, mas eu sempre respeitei toda a minha família, que é assim para a política, e copia de TV Globo, e nunca interferi, sempre respeitei a opinião deles, eles que nunca respeitaram a minha. Eu sempre venho nessa batalha de não só eles, mas como de pessoas... Aliás, o que eu posto, não digo assim, você tem que acreditar, você tem que... As pessoas vão lá e ficam malhando, eu falo, não estou pedindo para você me seguir, não estou pedindo para você... Só estou colocando a minha opinião. Eu tenho certeza que é por aí mesmo que você está falando, né? Que a gente... até mesmo eu uso, de vez em quando, acabo esquecendo a coisa do coxinha, o outro mortadela, o outro petralha... e etc e tal. O que eu queria falar aqui é que o Leonardo Vasconcelos Rosa, ele falou assim, eu sou negro e a direita nos odeia, né? Eu acredito que o racismo, não só a direita, mas o Brasil, ainda o racismo é muito presente, e ele tá dentro dessa discussão e citando isso, que ele não escreveu, mas que seria quase apedrejado por ter as suas opiniões, né, de querer uma soberania, de querer, enfim... Um Estado social. Exatamente, ele está dizendo aqui. E Oshiri está dizendo que a bandeira que trará a classe média em centro para nós e a volta da lei usura, do artigo 192, terceiro, foi excluída da Constituição graças aos bons ofícios do José Serra. Pois é, educação. Mas são os royalties do pré-sal, certamente é isso aí, não é? O Tadeu deve saber de qual isso aí. Mas eu vou chamar agora o Rômulo, falou pouco. Rômulo. Fala, Rômulo. Fala, Wellington. Pessoal, eu estava aqui ouvindo vocês atentamente e eu tomando nota aqui. Não estava de bate-papo com ninguém, estava tomando nota. Eu sempre comento com o Wellington que eu acho muito interessante que esses tempos e a tecnologia nos permitem esse trabalho em rede. Então, eu ia falar uma coisa aqui, mas ouvindo vocês, ouvindo os comentários que vocês trouxeram das pessoas, eu já fui mudando o que eu queria falar e complementando. Então, ó, trabalho em rede... Não, cachorro, pô. Trabalho em rede, é isso aí. E o Wellington no início, então eu vou passar para o meu roteirinho aqui. O Wellington no início falava da tentativa patética de pintar Luciano Huck, criar uma bolha Luciano Huck e pintá-lo como o candidato de centro. E criou-se, está se tentando criar essa narrativa de que o Lula é o candidato da extrema esquerda contra o candidato da extrema direita, Jair Bolsonaro, e que a gente precisa de um candidato de centro para não cair em nenhum dos extremos. Bom, não precisa falar, quando vocês falavam isso, eu dava gargalhada aqui, genuinamente, porque dizer que o Lula é de extrema esquerda é de um ridículo atroz. O Lula não é uma pessoa que chegou agora, o Lula foi presidente. A gente sabe o que é o Lula no governo. Ele mesmo fala que os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro na vida como no governo dele. Então agora o pessoal vai dizer o quê? Extrema esquerda, que eu saiba, é estatizar o sistema financeiro, estatizar os meios de produção, fechar o país para o comércio internacional. Pelo contrário, no governo Lula foi um período de inserção do Brasil no comércio internacional, de ganhos financeiros para o mercado. O Brasil era a bola da vez, era o país em que mais se investia capital estrangeiro. Então, é de um ridículo, porque realmente eles são apelativos, eles estão apelando porque eles não têm alternativa.
Mas da onde que vem essa ideia? Isso não é nem original. É uma cópia patética do que foi feito na França, do modelo que foi bem sucedido na França. Então, a eleição de Emmanuel Macron no início desse ano estabeleceu um paradigma que vão tentar replicar, porque eles não são muito originais, em vários lugares do mundo, inclusive o Brasil. Então, o que foi o fenômeno Macron? Engraçado, parece que no sexto sentido me avisou que aquilo ia ser importante para a gente, e eu cobri extensivamente no meu blog a eleição da França. Foi assim, eu vou até reeditar e vou fazer, de repente, uma série, uma coisa com os principais achados, porque eu tenho certeza, porque eu cobri bem o dia a dia, cada lance da rodada da eleição. Eu tenho certeza que, olhando ali, eu vou conseguir ver o que eles vão fazer daqui até outubro de 2018. Então, assim, no paradigma do Macron, o que era aquilo? Era uma bolha midiático-financeira, em que se pegava uma bela estampa, uma bela embalagem, para esconder um conteúdo que, durante a eleição, era vazio, ele não dizia nada com nada, só coisas bem frouxas, bem fluidas, você não conseguia pegar nada de consistência, ele não se comprometia nem à esquerda, nem à direita, para tentar namorar, seduzir todos os eleitores, mas que era carregada, essa bolha, pela mídia e pela finança. Então, o partido dele teve doações, que até hoje não se sabe quem financiou, ele não dizia quem doava para o partido dele, a mídia levava ele no colo, só com pautas favoráveis e detonando os rivais que apresentavam maior potencial ofensivo. Então, como que isso se deu? Havia, na disputa com ele pelo centro mais moderado, havia um candidato da direita tradicional, que era o François Fillon, do partido que era do ex-presidente Nicolas Sarkozy, e havia o candidato do partido do PS, que era o Partido Socialista, que era o do presidente que estava no poder, François Hollande, o candidato era Benoît Hamon. Esses dois posavam realmente, representavam uma ameaça real para essa ascensão do Macron. Então, a mídia, junto com os institutos de pesquisa e junto com a finança, primeiro deram gás no Macron, então só pauta favorável, muita grana, e detonaram essas duas ameaças. O François Fillon, que era o candidato da direita, surgiu na mídia denúncias de emprego fantasma da mulher dele, dos filhos, implodiram ele, em dado momento ele era o favorito para ganhar, mas implodiram a candidatura dele para deixar o caminho à direita, centro-direita, aberto para o Macron. E na esquerda, a campanha, a mídia bateu, até não poder mais no candidato do PS, que era o Benoît Hamon, criticando o programa. Assim, a agenda contra ele era sempre negativa, ele se viu sequestrado e só na sua estratégia de comunicação era só reativo, só sempre respondendo na agenda negativa, mas ele era sempre colocado num terreno que era desfavorável a ele. Então você vê um candidato que tinha o luxo de ter como o formulador da sua política econômica o Piketty do Capital no século XXI, era o formulador econômico do Benoît Hamon. E, no entanto, ele não conseguiu converter isso, porque estigmatizaram o projeto dele e usaram... Assim, a gente sempre tem que ficar de olho nisso. O Brasil a gente é escolado, mas na França eles não sabiam muito disso. Usaram pesquisa eleitoral para ir desmotivando a militância dele. Então diziam que ele estava ascendente, que estava caindo, foram usando assim, tudo. Eles usaram muita pesquisa para dizer como se tivesse um fenômeno Macron impulsionando. E quando chegou o resultado nas urnas, tudo foi muito diferente do que as pesquisas vinham projetando. Mas como na França o voto é facultativo, pesquisa é determinante para o resultado final. Ela é aquela observação que interfere no próprio objeto em que ela está observando. Então, sempre a gente fica muito atenta aos jogos com pesquisa eleitoral, porque essa dobradinha, finança, mercado e institutos, é em todo lugar do mundo. Então, o mercado dizendo que se ganhar alguém que não seja o Macron, ia ser o caos. Já estão ensaiando isso, né, dizendo que se o Lula for eleito, que o dólar vai a 4, 5, 8, que é para aterrorizar a classe média. Então, o mercado vai jogar com isso, dizendo que o risco Brasil vai explodir. A mídia vai metralhar e, ao mesmo tempo, levar, quando eles arranjarem, se definirem e finalmente escolherem um candidato da bolha, que a gente não sabe, Huck parece que não vai dar para o gasto, mas eu não sei, eu sou bem desconfiado. Eu acho que ele ainda pode voltar aí. Eu acho que isso é jogo de cena. Mas, enfim, quando eles definirem, eles vão levar esse candidato, quem quer que seja, no colo, até o fim da eleição, só com pauta positiva favorável, e vão metralhar os outros. Eles não vão atacar, inicialmente, o Bolsonaro, porque o ideal para eles é que esse candidato, que é amorfo, que não diz nada com nada, vá com alguém com ampla rejeição ao segundo turno. Então, que vá ou com o Jair Bolsonaro, que vai ter muita rejeição, ou, do outro lado, o Lula, que apesar de ser uma pessoa que não é nada radical, não é moderada, pela campanha ideológica e pela não tem metralhação, pelo ataque que ele sofreu ao longo dos anos, tem uma rejeição ainda alta, que, evidentemente, durante a campanha tende a diminuir, porque é para isso que serve a campanha, mas, enfim, o ideal para essa pessoa amorfa é ir com uma pessoa com ampla rejeição, porque vocês sabem
que na França existe um ditado entre os cientistas políticos que eles dizem o seguinte, isso se aplica em todo lugar do mundo. No primeiro turno, você vota em favor de um candidato. No segundo, você vota para eliminar o outro candidato. Então, no primeiro, você realmente está a favor de alguém. No segundo, o que vê é uma batalha de rejeições. Não é uma batalha de propostas, é uma batalha de rejeições. Vai ganhar o candidato que é menos rejeitado pelo público. Essa, aliás, é a própria lógica de haver o segundo turno. É escolher o candidato que não é necessariamente sufragado inteiramente o programa dele pelos aqueles votos, mas o todo da sociedade, majoritariamente, escolheu um em detrimento do outro. Então, essa é a própria lógica e é exatamente isso. No primeiro, você vota a favor, no segundo, você vota contra para eliminar. Então, eles querem isso. É interessante para eles manter essa falsa dicotomia Bolsonaro-Lula. Quando Bolsonaro é caricato, ele é um espantalho da extrema-direita, ridículo, e Lula não. Lula é um estadista mais do que testado, aprovado nacional e internacionalmente. Todo mundo lembra o prestígio que o presidente Lula tinha quando estava do poder, mas eles vão tentar esse discurso fake de dizer que tem que surgir o candidato centrista, o candidato de centro. Mas esse candidato pseudo-centro vai ser exatamente como Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron, durante a campanha, ele dizia que ele não era nem de esquerda, nem de direita. Ele dizia que ele era de esquerda e de direita. Ninguém sabia o que isso queria dizer. Assim, durante a campanha, ele não se comprometeu com nada. Até no segundo turno, a Marine Le Pen, assim, apesar de ser terrível ter que dizer que ela estava certa, mas ela dizia em debate, gente, olha isso, ele não fala nada com nada. Relações internacionais, relação com a Rússia, economia, ele não falava nada. Ele falava, olha, por um lado, ele ficou, aliás, ele ganhou um apelido na campanha, ele ficou conhecido como Monsieur en même temps, que quer dizer ao mesmo tempo. Porque ele sempre dizia assim, olha, é importante liberalizar as relações de trabalho, né, ter contratos precários. Mas, por outro lado, também é importante que aumente a proteção. Mas o que isso quer dizer? É importante dar liberdade, mas é importante aumentar a proteção? Ele só vinha assim, ele falava coisas contraditórias e nunca dizia onde para ele que ficaria a posição dele no meio daquelas coisas contraditórias. Ele falava, não, a gente tem que contemplar isso, o A, mas também tem que contemplar o B. E não se definia. Mas, quando ele foi eleito, a gente descobriu a definição. O que é o de esquerda e de direita para o Macron é aquilo que a Nancy Fraser, a filósofa americana, chamou do neoliberalismo progressista, que é mais ou menos, grosso modo, a política do Partido Democrata americano, que é aquele na economia neoliberal, de direita, mas na pauta de valores comportamentais, dá um perfuminho, né, uma maquiagem modernosa, de esquerda, de progressista, para tentar capturar com isso os eleitores de direita, mas no que interessa, dá poder à direita. Então, o que fez o Emmanuel Macron quando chegou ao poder? Ele montou um ministério paritário, olha isso, devia ser moderno. Então, paritário, metade homem, metade mulher. Também paritário ideologicamente. Metade dos ministros eram de esquerda, do PS, metade dos outros ministros vinham da direita tradicional, os republicanos. Aí você fala, então é um governo que tem que ficar no centro. Se tem metade dos ministros que é de esquerda e de direita, vai ser equilibrado. Nada disso. Ele deu as pastas de perfumaria para a esquerda e as pastas que interessam, orçamento, fazenda, para a direita. Mas não para a direita qualquer, a direita dura, extremamente liberal. Então, o programa que está sendo implementado econômico é o do ultraliberalismo na França. Então, eu fui anotando algumas coisas, olha o que ele faz. Ele vai reduzir, nos 5 anos dele, em 150 mil o número de funcionários públicos. Ele acabou, uma coisa simbólica, ele acabou com o imposto sobre fortunas, porque na França, quem era muito rico tinha que contribuir mais. Isso vinha desde os anos 80. Era um tabu. Nem a direita, quando estava no poder, teve coragem de mexer nesse imposto sobre fortunas. Ele mexeu, acabou com o imposto. Ele acabou com o auxílio moradia, que as pessoas pobres ganhavam uns eurozinhos para pagar no aluguel. Acabou com isso, ferrando o pessoal mais pobre. Ele reduziu a proteção do seguro-desemprego, então agora é por menos tempo e a pessoa tem que muito mais, tem que levar vários comprovantes de que está procurando todo dia, não sei o que, enfim, eles querem não dar o seguro-desemprego, seguindo o exemplo do que é feito, por exemplo, na Inglaterra, desde a Margaret Thatcher, que dificulta ao máximo o acesso ao seguro-desemprego. Teoricamente tem, mas é tão difícil que ninguém consegue pegar e receber efetivamente. Ele está tentando fazer a mesma reforma na França e, por fim, ele está implementando lá uma reforma trabalhista que é exatamente igual à do Brasil, precarizando, permitindo contratos intermitentes, tudo isso. Então, assim, a agenda social e a agenda econômica dele, de corte no orçamento a roxo, é de extrema direita. E aí você fala, mas onde que está o de esquerda dele também? O de esquerda, como eu falei, é a perfumaria, é a pauta comportamental. Então, por exemplo, ele vai advogar e vai tentar aprovar no Congresso uma lei
uma lei dando acesso ao... Gente, eu volto daqui a pouco. Tá bom, então. Não, é porque ela não gosta do que estão fazendo com o Brasil, então ela está protestando. Eu gostei dessa cachorra. Pois é. Ô, Miguel, eu gosto muito desses efeitos sonoros aí, né? Eu já estou acostumado, porque Rômulo tem 5 cadelas que fazem parte do programa Expresso da Manhã. Eu queria dizer o seguinte, esse paralelo que o Rômulo fez com a política francesa, ele nos será muito útil no próximo ano, viu, Miguel? Porque é uma tendência que seja copiado por outros países. E Wellington. Agora, mas só para concluir, você volta aí, Rômulo. Só para falar uma coisa aqui. Eu já posso voltar, já está tranquilo aqui. Tranquilo, mas eu só queria falar o seguinte, olha. Agora, existe um fator muito importante. O eleitor brasileiro... Desliga o microfone aí. Desliga o microfone aí, ô Rômulo. Desliga o microfone. Foi mal. Desliga o microfone, beleza. O negócio é sério. O eleitor brasileiro não é o eleitor francês, não é o eleitor norte-americano. O eleitor brasileiro não é o eleitor do Facebook, como nos Estados Unidos, como na França. O eleitor brasileiro é esse que está ouvindo o Lula falar em tudo que é rádio aí. O eleitor brasileiro é um eleitor que tem uma tendência ao socialismo, que quer, nas segundas pesquisas, escola pública, saúde pública e emprego como prioridades, não quer o combate à corrupção, como a Lava Jato pensou, como a extrema-direita pensou. Então, assim, o cenário francês é uma referência positiva, mas o eleitor brasileiro não é francês. O eleitor brasileiro não é norte-americano. Rômulo, conclua aí, mas concluir mesmo, tá? Eu vou concluir. Bom, como eu dizia, os ministérios que interessam, o Macron entregou para a direita ultraliberal. E aí, o que ele entregou para a esquerda, então? Deu o Ministério de Perfumaria, aquele de comportamento, e as pautas que ele vai levar, que são de esquerda, são as pautas comportamentais. Então, por exemplo, dar acesso no sistema de saúde público à reprodução assistida para casais de lésbicas, que hoje em dia elas não podem fazer, né, fazer inseminação artificial e terem filhos, ele vai fazer isso. Ele vai aumentar, vai trazer um conjunto de leis para aumentar a proteção às mulheres contra a discriminação, contra a misoginia, contra o assédio nas ruas. Ele colocou um ministério boa estampa, escolheu um porta-voz galã, jovem, ele mesmo é jovem, botou a média de idade do ministério dele a mais baixa da Quinta República, então botou um bando de garotão e meninas novas para dar uma estampa e uma aparência de modernidade, botou minorias étnicas, então tem pessoas de ascendência árabe, pessoas de ascendência negra na equipe dele para dar um ar de modernidade, diversidade, essa coisa. E, por fim, ele botou no Ministério do Meio Ambiente um ecologista midiático, que era apresentador famoso por décadas, apresentador de programas documentários sobre a natureza na imprensa, que é uma pessoa muito popular e que foi até uma das pessoas responsáveis pelo Pacto de Paris do Clima. Essa pessoa, ele realmente é uma pessoa engajada, mas é uma pessoa totalmente midiático. Então colocou ele como aquele símbolo de que o governo é verde, que é sustentável, e com isso ele vai levando. Mas na direita, na verdade, é a velha direita ultraliberal financeira. É a finança quem manda na França hoje em dia. E aí, para concluir mesmo, para fechar, Wellington, você na abertura lembrava que no caso do Lula, que ele era uma pessoa moderada e que na primeira eleição dele, ele compôs com a direita e teve inclusive um vice que vinha da direita nacionalista, né, a burguesia industrial brasileira. Só que o contexto hoje é diferente. Se o presidente Lula me ligasse, eu ia aconselhar, presidente Lula, não faça isso, não tenha um vice de direita. O Brasil de 2017, 2018, não é o mesmo Brasil de 2002. Nós estamos hoje no Brasil do golpe. Se o Lula assumir com um vice de direita, na primeira oportunidade, se ele peidar numa cerimônia pública, ele vai ser empichado, vai ser crime de responsabilidade e tiram ele na mesma hora. Então ele vai ficar sempre com a faca no pescoço, de que se ele sair da linha um pouquinho, tiram ele do poder. Então o Lula tem que ter um candidato a vice que seja mais radical do que ele na defesa da soberania e na defesa dos direitos sociais. Alguém como, por exemplo, o senador Roberto Requião. Porque vocês imaginem, se o senador Roberto Requião fosse o vice do Lula, primeiro,
eles não iam impedir o Lula de concorrer, porque o Lula sendo impedido, automaticamente quem assume a candidatura é o vice. E aí vai com o apoio do Lula Requião eleito, ele assume, caça ali a concessão da Globo, estatiza o sistema financeiro, então eles vão ter pavor disso. Primeiro que, com vice como Requião, o Lula vai poder concorrer e vai poder ser eleito. Segundo, a Globo vai pagar pelo check-up semanal do presidente Lula. Vão querer que ele tenha uma saúde de ferro, que é para, em momento algum, se afastar do mandato e o vice assumir. Então, é a garantia de que o presidente Lula vai concluir o mandato. Então, diferente, embora o Lula deva, sim, conversar com a direita, conversar com os industriais que são patriotas, ele também não deve ceder a essa tentação, porque a direita vai tentar empurrar para ele, vai tentar, com canto de sereia, empurrar um vice de direita. Isso seria um erro grave, porque seria a garantia de que ou ele não poderia se candidatar ou não poderia concluir o mandato dele, Wellington. Tá bom. Miguel? Opa! Ô, Rômulo, não briga com a cachorrinha, não, viu? Seja gentil com elas, tá? Você desligou o som, a gente viu a cara de bravo, a sua cara de bravo brigando com ela. Eu tenho cachorrinha aqui também. Tá? Aliás, tinha que mostrar a Zizi, todas as cachorrinhas do Rômulo, e estão elogiando também o quadro do Tadeu aí. Estão falando muito do quadro do Tadeu. As cachorrinhas são todas de esquerda, gente, são todas petistas. Uma vez a minha cachorrinha ficou conversando com a cachorrinha do Rômulo, que ela latiu aqui, aí a cachorrinha dele latiu lá. E com certeza estavam gritando, Lula 2018. Com certeza. O Wellington vai, bota essa cara dele aí, esquisita aí. Ô, Wellington, eu acho que essa ideia de ser o vice Requião é uma boa ideia, sim. Mas o debate está muito acirrado, né? Tem gente que fala no Ciro Gomes, tem gente que fala no Boulos, tem gente que fala que é importante o empresário de Minas Gerais, tem gente que fala, por exemplo, o filho do José de Alencar, né? Que ele é o Alencarzinho. Né? Fala para chamar o empresariado, tem que ter alguém com dinheiro para ajudar. Eu, sinceramente, eu não sei qual é o melhor. Entendeu? Eu acho que o Lula deveria conversar muito com as pessoas. O Lula não tem mais que ficar tomando decisão da cabeça dele. Isso não deu certo. O Lula tem que conversar. O Lula gosta de conversar, né? Só que quando ele toma uma decisão, ele toma, né? Porque liderança política é isso. Enfim, mas eu acho o seguinte, voltando ao tema eu gostei muito da exposição do Rômulo sobre a história na França, gostei muito. Realmente ensina muito para a nossa realidade. Mas eu diria que o nosso Macron é Marina Silva. O nosso Macron é Marina Silva. Inclusive, vários... Miguel, deixa eu só te falar um segundo. Miguel, era para ser a Marina Silva, mas ela é completamente incompetente, então por isso que não foi. Não dá para ser Marina Silva. Mas ela quer ser ainda, mas essa coisa de falar uma coisa, monsieur, en même temps, é a Marina, cara da Marina. A Marina, mas a Marina, ela perdeu a eleição porque o eleitor encheu o saco disso, porque aquilo ali ficou insuportável. Ela não falava nada, e ela até que começou a tomar umas cacetadas, né? Ela agradeceu o apoio daquele ator americano, um ator super famoso de Hollywood. Aí depois o ator retirou o apoio, porque falaram para ele que a Marina era contra gay, né? Que a Marina é evangélica, a turminha dela é contra gay mesmo, né? Desculpa interromper, mas é que nem o caso da Miss lá que ganhou, aí tiraram a coroa e botaram em outra. Aquilo foi muito engraçado. Era aquele ator que faz o Incrível Hulk, sabe? Aquele que faz o Incrível Hulk. Ele fez um tweetzinho, apoia a Marina Silva, vai ser a melhor candidata. Aí um colega nosso, que é crítico de cinema... Miguel, o nome dele é Mark Ruffalo. Yes. Mark Ruffalo. Exatamente. Aí, só que ele descobriu que a Marina é contra gay. Marina é contra aborto, é contra
era totalmente aquela pauta, né? Ela é contra a célula-tronco, né? Pesquisa em célula-tronco, entendeu? Sem contar que tem uma coisa que eu nem acredito, que a Marina é criacionista. Ela nunca conseguiu negar totalmente isso. Ela fala, não é bem assim, não sei o quê. Só que não tem sim e não. Criacionista não pode ser candidato criacionista. Ela não fala, não sou contra, o homem veio do macaco, eu sou darwinista. Tem que ser claro, né? Não tem que ficar com meio termo em relação a isso. Não é possível que alguém seja criacionista a essa altura do campeonato. A gente sabe que tem gente, mas são pessoas simples, né? Pessoas simples, que são ignorantes. Mas Marina Silva, né? Enfim, a Marina Silva a Marina Silva ainda é um perigo, né? Ela vai querer ser o centro também. Ela tem votos, tá forte nas pesquisas. Só que você vê, por exemplo, que ela está queimada, apoiou o Aécio, né? Apoiou o Aécio, não falou nada, teve a tragédia de Mariana, não falou nada. O Temer está arrebentando com a Amazônia e ela calada, sabe? Então, melhor até esquecer a Marina, não sei nem porque eu estou falando nela, perda de tempo. Peço até desculpas aí, o comentarista, por essa perda de tempo de falar em Marina. Ô, Miguel, mas você está dizendo da Amazônia, só que ela é casada com um cara dos Estados Unidos que colabora em acabar com a Amazônia. Ela, como você... de madeira, Sim, de contrabando de madeira. E ela apoiou o Aécio. Essa coisa, desculpa, eu não estou acusando você, tá bom, Marina Silva, porque a Marina é toda assim, mas assim, muito estranho esse aviãozinho do Eduardo Campos você não pegar, porque perdeu o voo, sei lá por que razão, né? Como do teoria lá que o filho postou, que mataram o pai e sumiu. É muito estranho. E é amiguinha do Aécio. É amiga do Aécio, né? Como você disse aí, é amiga do Aécio. Apoiou o Aécio, acabou. Apoiou o Aécio. Dizer que era a salvação do Brasil, só se for de pó. Ela nunca, ainda soltou o cabelo, soltou o rabo. Soltou o rabo de cavalo pro Aécio. Não tem desculpa, entendeu? Então, o Wellington, desculpa aí estar tergiversando tanto, mas eu acho que a busca pelo centro político é um trabalho fundamental para o Lula, entendeu? Então, é uma coisa séria. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai conquistar, por exemplo? Eu acho que a gente tem que mostrar para os setores do empresariado nacional, se é que isso existe ainda, né? Que a melhor saída econômica é o Lula. Porque a Alckmin aí é a destruição da economia brasileira. Passa a palavra aí para outra pessoa aí, Wellington. Bom, é o seguinte, olha, já que você tocou meu nome para emitir sua opinião, eu vou dizer o seguinte, é preciso que o PT resgate a sua base, isso é importantíssimo, porque o PT se afastou durante os seus anos de governo, certo? Volte a dialogar com setores importantes das minorias, mas fazendo um apelo ao resgate democrático, porque não existe minoria que vença quando um país não é democrático. Rômulo acabou de citar iniciativas aí do Macron na França, então não adianta liberar a maconha, permitir o casamento gay, incentivar uma política de repressão contra crimes de racismo, se ninguém tem dinheiro, se ninguém tem emprego, porque nesse ambiente nada funciona. Então é preciso falar de comida na mesa, emprego, escola, educação, conversar com as igrejas, é preciso acabar com o falso moralismo, é preciso também estabelecer que existem inimigos na política e não apenas adversários, porque essa coisa de ficar emitindo notinha, paz e amor, para que dê dupla interpretação e dê manchetes para Globo, UOL e etc., detonar o próprio PT, é um erro gravíssimo. Eu cito aqui 2 casos. O recente da Alerj, os deputados da Alerj que foram presos, os candidatos do PT não poderiam ter votado pela manutenção da prisão deles. Isso foi um erro gravíssimo, abriu precedentes para que o PT seja apanhado lá na frente.
Não podemos permitir que a justiça seja vista como alternativa política. Juristas concursados não são eleitos pela sociedade. A única arma do povo é o voto. O PT e outros partidos progressistas, nacionalistas, precisam resgatar o apreço do povo pelo voto. Foi a abstenção o maior adversário do nosso campo político. Se foi abstenção, temos que trabalhar para trazer o povo de volta para as urnas. Mais importante hoje do que pensar no médio, no setor do meio da política, do alienado político, do enganado pela Globo, ou até mesmo daquele que não quer se polarizar, é resgatar a base. E resgatar a base é dialogar com o pobre, com todos aqueles que hoje se sentem alijados de um processo social. É a minha opinião. Temos que concluir o programa, né? Porque o tempo foi para o espaço. Posso só terminar, e o meu também. Então? Concluir o meu? Eu queria fazer uma falazinha, Wellington. Sim. Mas eu queria fazer só um comentáriozinho depois. Todo mundo quer comentar. Então faz o seguinte, como eu sou gente boa, eu vou dar 2 minutos a cada um. Beleza, Tadeu? Fechado. Começa por mim? Claro. 2 minutos é mais que o suficiente. Eu queria convidar a galera que está nos assistindo, que está em São Paulo, para o show Ana Canhas Convida Haddad, que é o show da juventude da CUT, que a gente está fazendo aqui, que vai ter as outras bandas também. Vai ser lá na Casa Baixa Augusta, Rua da Consolação, com Rua Rego de Freitas. No centro de São Paulo, a entrada é franca. Então, Ana Canhas, aquela que apareceu no Rock in Rio, com o bonezinho da MST, vai convidar o Haddad para tocar lá, e a juventude da CUT vai estar em peso. Terminando aqui, eu não vou mentir não, Miguel, eu estou tomando uma gela com o Léo Atucci, meu passo, ele está aqui, e vai sair ideia, viu? O nosso encontro de blogueiros, dia 7, que é outro convite que eu queria fazer, você que é do Rio, dia 7 nós temos um encontro de blogueiros, Miguel é um dos grandes organizadores, vamos sentar lá, vamos discutir políticas para a mídia progressista no Brasil, e uma das políticas, que eu vou terminar minha fala aqui, é o financiamento, não deixe de financiar. O Brasil 247 está com uma campanha muito bacana, entra lá no site, entra lá no link, financia com um pouquinho que der, o cafezinho até a mesma coisa, o Miguel tem uma política muito boa de estrutura do blog, com planejamento, você entra lá, publicidade, ganha título ou não ganha, entra lá, financia os blogs progressistas e vamos finalizar a nossa quarta-feira com uma gelada que a gente também é filho de Deus. Um beijo para Wellington, Rômulo, Tássia e Miguelzinho, semana que vem tá mandando. O Léo Atucci está mandando um grande abraço para todo mundo aí também. Não só quem no programa, mas todas que estamos assistindo. Tadeu, chama o Leonardo Artucci aí para aparecer no vídeo, só para eu falar uma coisa a ele aí. Leonardo, tem um pessoal aí que acompanha o cafezinho, o Expresso da Manhã, que diz que os 2 únicos blogueiros que têm vozes de locutor somos eu e você. De locutor? De locutor, é. Você tem muito mais. Você tem muito mais. Alguns comentários assim que eu leio e que eu morro de rir depois. Né? Um dos engraçados foi esse aí. Você mora na Suécia, eu soube que a Tássia está em Portugal e o Rômulo está na Suíça, né? Mas como o Miguel está no Rio, tem que convencer o Miguel a dar um pulo em São Paulo para a gente fazer uma transmissão conjunta aqui. Miguel não sai do Rio de Janeiro, cara. Sai. Miguel é viajandão. Vamos trazer o Miguel para os estúdios da TV 247. Arthur, eu moro em frente eu tenho uma ideia legal. Você acha que eu vou para São Paulo? Em frente à praia. Olha como eu estou bronzeado. Eu vou todo dia à praia. Ô, Leonardo, vou te dar uma ideia. Convide todos que estão fora do Brasil para irmos para São Paulo. Você paga tudo, a gente vai ser ótimo. Vamos fazer isso. A ideia é boa, é cara, mas é uma boa ideia. Rômulo, só para concluir. Fazer um encontro aí. Eu quero concluir também, hein? Tássia primeiro, então, ou não? Tudo bem. É que eu falo já, eu sou muito mais orgânica, o Rômulo já vai arrasar, então deixa eu falar antes dele, senão eu vou me ferrar. Não, eu quero dizer que o Lula está cada vez mais forte, e caiu meu microfone aqui. O Lula está cada vez mais forte, né? A Marina, eu já falei sobre ela, o Bolsonaro, eu acho que a gente não pode descartar, porque é um perigo. Ciro, para mim, nem pensar. Vou ligar para o presidente Lula e vou dizer, presidente, por favor, lance seu vice já, Requião já, por favor, ninguém de direita. Eu também não gostava do Alencar, não, mas depois eu vi que o Alencar foi fiel, mas agora, neste momento, para mim é Requião. E não se enganem, Luciano Huck, a TV Globo, eu tenho um documento que eu acho que eu trouxe aqui para Lisboa,
eu acho que eu trouxe alguns, que quando é época de eleição, né, a pessoa tem que sair do ar, coisa e tal. Tem uns blefes aí que eles vão fazer, e não se enganem quando o Luciano Huck voltar aí dizendo que vai se candidatar, e a Globo afastou ganhando milhões. Imagina ter Angélica, gente, como primeira-dama. Eu não sei se a Marcela é pior do que a Angélica, é inacreditável. E vai junto com os Estados Unidos, como sempre deu o golpe, junto com a TV Globo e o Aécio, investir nessa coisa do Luciano Huck. O que eu queria só finalizar é que é de extrema importância para todos que estão nos assistindo, essa aliança de centro-esquerda, né? Você que está indignado com o Brasil sendo vendido e que quer defender o patrimônio brasileiro e resgatar a soberania, se una a nós, porque, como dizia Ariano Suassuna, ele dizia o seguinte, se você perguntar para a pessoa qual é o seu partido, nenhum, a pessoa é de direita, e não vamos cair nessa coisa de sem partido, sem político. O próprio Ariano Suassuna disse, eu vivi o stalinismo e o nazismo, então vamos nos unir porque a gente precisa resgatar a nossa soberania, nós precisamos defender o nosso patrimônio, porque nós somos brasileiros. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, Tássia Camargo. Obrigado também ao Tadeu. Agora eu vou passar para o Rômulus para concluir. Wellington, só resolvi fazer esse comentário depois do seu comentário, falando lá daquelas pautas das minorias, né, chamadas pautas identitárias, do movimento negro, do movimento LGBT, das mulheres, dos pessoas com deficiência e tudo isso. São pautas importantíssimas. Entendam bem, quando o Wellington fala disso, ele não está menosprezando, ele está apenas contemplando a dimensão da estratégia na política, porque o que a gente tem no Brasil é um Congresso conservador. Ele foi feito para ser conservador. A legislação eleitoral ela é feita para eleger um Congresso conservador. Então, o que a gente tem lá, aquela bancada BBB, né, do boi da bala da Bíblia, e eu lá no nosso programa com ele, então eu acrescentei um novo B, que é a branquinha, né, a bancada da cocada branca. Então, esses BBBs, eles só vão aprovar regressos, como a gente tem visto aí, não tendo um presidente de direita, ou um presidente que dependa do Congresso, só vai haver regresso. Então, a gente está vendo aí a ameaça de maior restrição às hipóteses legais de aborto, massacres contra indígenas, massacre no campo. Então, a nossa única chance, enquanto setor popular, enquanto lutas, até mesmo dessas pautas identitárias da mulher, do gay e do negro, é ter um presidente comprometido com essas causas, um presidente que vem do campo popular, um presidente progressista, para fazer o contraponto a esse Congresso. Se a gente não tiver essa pessoa lá, a gente não tem como impedir o regresso. E aí, por isso que o Wellington fala disso, ele está considerando a estratégia. Infelizmente, a população no Brasil ainda é majoritariamente conservadora em valores, em temas morais, e ela é progressista, ela é nacionalista, ela é a favor de direitos no campo econômico e no campo dos direitos sociais. Então, é um paradoxo. Realmente, a população brasileira é paradoxal. Então, se a discussão se centrar em temas econômicos e sociais, não tem como a gente não ganhar a eleição. E até por isso, porque a direita sabe perfeitamente disso, eles vão até o fim de 2018 colocando iscas para tentar atrair a gente para o campo que nos é desfavorável, esse campo das pautas comportamentais e das pautas morais. Então vai vir aí, né, já teve o homem nu, a amostra gay, vai vir redução de maioridade penal, vai vir aborto, tudo que vocês imaginarem dessas pautas que são minoritárias na sociedade, mas que são identificadas com a esquerda, eles vão lançar uma fake news por semana, tentando sequestrar a gente, sequestrar a pauta, para levar para um campo que nos é desfavorável. A gente tem que denunciar, é evidente, quando eles fizerem coisas absurdas, mas a gente sempre tem que lembrar para as pessoas, é errado isso, mas preste atenção, por que você acha que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso que é para você não discutir o pré-sal, eles estão fazendo isso que é para você não discutir o nióbio. Então, sempre trazendo de volta para o campo que nos é francamente favorável, que é o da economia e dos direitos sociais. Então, muita atenção a isso, esse é o meu recado, Wellington. Tá bom. Olha, terminamos aqui o programa Cafeína. Obrigado, Miguel, Tadeu, Tássia Camargo. Wellington, queria só 30 segundos. Entendeu? Eu também queria depois 20 segundos. O slogan que eu inventei para o Lula agora, entendeu? Para dentro da sua... Eu vou dar de graça para o Lula, não vou cobrar 60 milhões que o João Santana cobrou, não.
É assim, Lula beleza, comida na mesa. Lula beleza, porque o centro político, na realidade, é o que você falou, é comida na mesa. O brasileiro quer comida na mesa. Entendeu? Pronto. Isso aí é... Não, tá rachando os bicos aqui, Miguel, na moral. Como é que é? Lula beleza, comida na mesa. Então, valeu. Sensacional. O Wellington, eu queria perguntar, amanhã o depoimento do Tacla Duran? Às 9 da manhã. Porque a mídia golpista, a gente já sabe como é que funciona, né? Não, mas a internet vai transmitir, pode ficar tranquila. O Tacla Duran amanhã vai desnudar. Pois é. E aí, como o Tadeu me disse também... vai transmitir também, Tássia. É só entrar no cafezinho. Vamos transmitir. Gente. Então, gente, todo mundo no cafezinho. Tacla fura bolha. Amanhã, gente, 9 da manhã, cafezinho, Tacla fura bolha. A novidade, o que ele vai dizendo é novo. Ele já disse no depoimento que deu aos deputados. A novidade é que ele vai finalmente mostrar as provas. Ele deu o celular, ele deu as cópias que ele tem daquele sistema lá da Odebrecht falsificado para a perícia na Espanha, que é um país sério. Então, ele vai trazer as provas periciais comprovando tudo o que ele disse. Muito importante isso. E amanhã, às 6 da manhã, eu e o Rômulo estaremos abrindo aqui o dia informativo no blog O Cafezinho, em todos os blogs e todas as páginas que compartilham com a gente. Quero mandar um abraço a cada um que acompanhou o programa. Amanhã vamos ter o Samuel Pinheiro Guimarães e também a Niobe Cunha, no nosso programa Expresso da Manhã. Então, um grande abraço. Niobe. Um grande abraço, boa noite e obrigado pela companhia. Tchau, tchau.